alunos do primeiro ano. O tema da prova de vocês agora é embriologia. E a embriologia é o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos animais após a fecundação. Então, eu montei um esquema aqui no quadro para tentar explicar para vocês as fases do desenvolvimento embrionário e nós vamos utilizar um modelo padrão que serve para a maioria dos organismos vertebrados. É claro que, dependendo de um grupo animal ou outro, podem ter pequenas variações, mas nós utilizamos o desenvolvimento de um protocordado muito simples chamado de anfioxo, que tem um desenvolvimento embrionário muito semelhante ao dos seres humanos. Por isso que a gente sempre utiliza esse modelo desse animalzinho chamado de anfioxo. O primeiro processo aqui no caso é a fecundação. Então, a fecundação resulta justamente da entrada do gameta masculino no gameta feminino. Então, o espermatozoide, como nós já vimos em outra aula, ele vai penetrar no gameta feminino, que ainda, antes da fecundação, é chamado de ovócito 2, porque ainda não concluiu o seu processo meiótico, de formação. E aí, a primeira coisa que vai acontecer após a entrada é a ativação da segunda meiose, na qual esse ovócito 2 está paralisado. Ele vai se transformar no óvulo, que é o verdadeiro gameta feminino. E o mais importante da fecundação é a cariogamia, ou seja, a junção do núcleo masculino com o núcleo feminino. Uma vez que o espermatozoide ele tem metade da genética tradicional do indivíduo e o óvulo ele vai ter a outra metade. Juntando tudo isso, nós vamos ter a restituição da diploidia, ou seja, a condição genética normal daquela espécie. Por isso, os principais eventos aqui, na fecundação, nós vamos ter a formação do óvulo, certo? Porque ele auxilia o óvulo a concluir esse segundo processo meiótico. E nós teremos também a cariogamia, que é justamente a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. E nesse caso, nós teremos a formação da primeira célula embrionária, que é chamada de zigoto, ou então, você pode chamá-la também simplesmente de célula-ovo ou ovo. E nós trabalhamos em sala de aula que a célula-ovo, ou zigoto, pode ser classificada de acordo com a quantidade de vitelo presente no citoplasma. E o vitelo é a substância nutritiva inicial, que vai nutrir essas células embrionárias durante o processo inicial de desenvolvimento. E aqui, com a formação do zigoto, nós temos agora uma célula que é diploide, ou seja, supondo que isso aqui fosse no caso humano, 23 cromossomos do espermatozoide mais 23 cromossomos do ovócito 2, no caso também pode-se falar óvulo, Você tem a formação do zigoto, que é uma célula diploide, se for humano no caso, 2N igual a 46 cromossomos. E aqui eu coloquei para vocês verem o seguinte, o núcleo agora ele vai ter material genético feminino mais um material genético masculino. Cromossomo feminino da mamãe, cromossomo masculino do papai. Sacaram isso daí? E aí o que vai acontecer? O zigoto, ele é do mesmo tamanho praticamente de todas as fases posteriores. A grande coisa que vai acontecer aqui é o seguinte, a célula, ela vai iniciar o processo de divisão celular, vai começar a sofrer mitoses. Lembra que na mitose, uma célula-mãe dá origem a duas células-filhas idênticas. E todo o processo do desenvolvimento embrionário é regido por mitoses sucessivas. Lembre-se que a meiose ocorreu para produzir os gametas. Porque, no caso, os gametas são produzidos por meiose porque tem um evento crossing over que aumenta bastante a variabilidade genética deles. Porém, após a fecundação, tudo vai se dar por meio de mitoses sucessivas. Então, uma célula vai dar origem a duas, duas vai dar origem a quatro vão dar origem a 8 células, depois a 16, 32, 64 e por aí vai, até que o indivíduo nasce portando aí trilhões de células formando o seu corpo. E o interessante é o seguinte, como todas as células da embriologia são derivadas dessa inicial que é o zigoto, todas as células do corpo de um indivíduo têm exatamente o mesmo DNA. Porém, com genes, com expressão genética um pouco diferente. Talvez genes presentes numa determinada célula, X, por exemplo, estejam ativos e eles não estejam ativos numa célula Y do mesmo organismo. Porém, todas as células do mesmo corpo terão o mesmo DNA. E aí o que acontece? Aqui eu coloquei, primeira mitose que vai acontecer, o zigoto vai sofrer essa mitose. Está vendo que as células diminuem o seu volume, porém estão aumentando em número. É assim ao longo de todo o desenvolvimento embrionário. E essas duas células aqui, chamadas de blastômeros, Então, nesse caso, eu tenho aqui, 2 blastômeros. Lembrando que esses 2 blastômeros, quando sofrerem uma nova mitose, vão dar origem, por exemplo, a 4 blastômeros. Depois, mais uma mitose, 8 blastômeros.
e assim sucessivamente. Até chegar a essa fase que lembra bastante aquela infrutescência chamada de amora, onde você tem, né, vários blastômeros unidos nessa fase chamada de mórula, fazendo referência justamente a essa frutinha. E nesse caso, cara, nessa fase aqui nós teremos, em média, de 32 a 64 células. Essa é uma característica da mórula. A mórula, no caso, ainda o embrião não se implantou no endométrio, no útero, por exemplo, ainda está descendo para o útero, né, que é o local correto do desenvolvimento. Só que a mórula, nós chamamos ela de maciço celular, justamente porque é um agregado de vários blastômeros, de várias células, e que não apresenta nenhuma cavidade interna. Então, sem cavidades. Só que aí o que ocorre? Como o ritmo de divisão celular ele é muito acentuado, acaba que essas células vão migrar para a periferia de todo o complexo embrionário, dando origem à próxima fase, que é chamada de blástula, que é caracterizada por ter a primeira cavidade embrionária, que é denominada de blastocele. E aqui a gente consegue perceber também o seguinte: no caso aqui da blástula, por exemplo, a gente pode dividir o embrião em dois polos distintos, onde o polo superior nós chamamos de polo animal, e esse polo aqui, ó, inferior, nós chamamos de polo vegetal ou vegetativo. E é no polo vegetal ou vegetativo que você vai ter o maior acúmulo, no caso do vitelo. E aí, essa substância, como eu disse para vocês, é para fazer a nutrição inicial das células embrionárias. Portanto, na blástula é a fase de implantação. No caso humano, a gente até denomina essa blástula de blastocisto, pode ser chamada assim. E aqui a gente tem, ó, a primeira cavidade embrionária. E essa cavidade, ela recebe o nome de quê? Ela é chamada de blastocele, certo? Teremos também a presença do polo animal, que pode ter células menores, que são denominadas de micrômeros, e também a presença do polo vegetal, que contém normalmente os macrômeros, células, né, blastômeros um pouco maiores, justamente por terem uma maior quantidade de vitelo. E aí o que vai acontecer agora? O ritmo de divisão celular do polo animal normalmente é superior ao ritmo de divisão do polo vegetal, fazendo com que o polo vegetal seja puxado em direção ao polo animal, o que vai dar origem à próxima fase, que é denominada de gástrula, justamente porque o sistema digestivo, através da formação do intestino primitivo, vai ocorrer justamente aqui. Ele vai começar a ser formado aqui. Porque, por exemplo, ó, você está vendo que esse espaço aqui é esse mesmo espaço, porém, o polo vegetativo que está aqui está indo em direção ao polo animal, ou seja, está sofrendo uma invaginação, porque as células do polo animal têm um ritmo de divisão superior ao do polo vegetativo. Só que isso vai dar origem a essa outra cavidade aqui, que vai ser o intestino primitivo, o arquêntero, e ao polo de comunicação chamado de blastópolo, que pode dar origem à boca ou ao ânus do indivíduo. Ou às vezes, por exemplo, né, pode ser que o blastópolo dê origem primeiro ao ânus, depois à boca, primeiro à boca, depois ao ânus, ou em animais mais simples, origine apenas a boca mesmo, que pode até mesmo se comportar como ânus, como ocorre em alguns vermes, no caso dos plateumintos, e também nas águas-vivas, por exemplo, ou demais quinidários. Então aqui, por exemplo, ó, essa estrutura, vou colocar aqui ó, com o número 1, essa estrutura aqui, ó, que é a cavidade, vou chamar de número 2, tá? Para você ver o seguinte, o que é esse número 1? Esse número 1, ele é chamado de blastóporo, que é justamente o polo de comunicação do número 2, que é o intestino primitivo, chamado de arquêntero. E aí, uma coisa muito importante é o seguinte, essa região aqui, ó, superior, ela vai dar origem, né, esse polo animal, no caso que vai se especializando, vai dar origem ao primeiro folheto embrionário ou germinativo. Os folhetos embrionários, eles vão dar origem aos futuros tecidos e órgãos desse embrião. E nesse caso, esse folheto mais externo, ele passa a ser chamado de ectoderme. Ok? Lembra que a ectoderme vai dar origem às estruturas mais externas do corpo desse animal. Como, por exemplo, unhas, cabelos, pelos, o esmalte do dente, o sistema nervoso, a primeira camada da pele, que é a epiderme, todas essas são estruturas de origem ectodérmica, mais externa.
Só que esse folheto aqui, ó, mediano, que eu vou colocar aqui, ó, com o número de 3, ele é denominado de mesentoderme. E a mesentoderme, depois, ela vai se diversificar, dando origem à mesoderme, que origina estruturas medianas do corpo, como, por exemplo, músculo, ossos, cartilagem, sangue, e, por exemplo, a segunda camada da pele também, a derme, no caso, né? E a endoderme, que é um outro folheto mais interno, derivado dessa mesentoderme, vai dar origem aos revestimentos internos, por exemplo, os órgãos ocos, como estômago e intestino, vai dar origem ao revestimento interno de veias e artérias, sempre as estruturas mais internas. Por exemplo, no caso do dente mesmo, o esmalte, que é a parte mais externa, é de origem ectodérmica, essa parte mais externa do embrião, enquanto que a dentina, que é a parte mediana, é de origem mesodérmica, e a polpa do dente, que é a parte mais interna, é de origem endodérmica. Então, o cara que colocou esse nome, né, ecto, quis dizer que é algo mais externo, meso mediano e endo mais interno. Só que aí o que vai acontecer? As células continuam a se dividir, esse polo superior ele vai sofrer uma invaginação, ou seja, um dobramento interno, dando origem a uma estrutura chamada de goteira neural, que posteriormente vai se fechar, dando origem a esse tubo aqui, presente nessa próxima fase e última, que é chamada de neurula. A neurula é chamada assim porque o sistema nervoso central, periférico, todo o sistema nervoso vai ser formado a partir de uma estrutura derivada da ectoderme. Pode reparar que eu fiz a mesma cor aqui, ó, da ectoderme e dessa estrutura que é o tubo neural. Você pode perceber também que na neurula o embrião ele sofre um alongamento, agora ele apresenta um formato, né, um pouco cilíndrico, e existem estruturas muito importantes aqui. Por exemplo, ó, em azul eu quero citar a ectoderme. Em vermelho são as estruturas derivadas da mesoderme e em preto aqui são as estruturas originadas da endoderme. Então, por exemplo, essa primeira estrutura aqui, ó, vou denominar como 1, essa segunda aqui, esse segundo tubo, vou colocar como 2, essa cavidade aqui, ó, vou colocar como 3, essa outra estrutura aqui, ó, vou colocar como número 4. Então, quais são as estruturas mais importantes? Por exemplo, ó, número 1, nós temos o tubo neural. O tubo neural é esse que vai dar origem ao sistema nervoso. Enquanto que abaixo dele, de origem mesodérmica, nós vamos ter um eixo de sustentação do embrião. E esse eixo de sustentação do embrião, ele é chamado de notocorda e posteriormente ela pode ser substituída pela coluna vertebral. Então, é um eixo de sustentação inicial, mas que depois pode dar origem a essa coluna vertebral, ok? Aqui, em número 3, nós temos as cavidades do embrião, que abrigarão os futuros órgãos dele, chamado de celoma. E em 4, a estrutura aqui, ó. Você lembra do arquêntero? O arquêntero, então, no caso, ele vai se fechar, dando origem a esse intestino primitivo. Ok? Essas são as coisas mais importantes que acontecem ao longo do desenvolvimento embrionário. Não se esqueça que, para possibilitar todo o desenvolvimento embrionário, nós temos também os anexos embrionários, estruturas de origem, tanto do embrião, quanto também, no caso, por exemplo, da placenta, que é o anexo embrionário mais importante, né, que cumpre diversas funções, mas presentes na maioria dos mamíferos, como no nosso caso, ela é de origem materna e fetal. Só que, por exemplo, ó, os anexos embrionários, eles são estruturas tais como o saco vitelínico, o córion, o alantoide, que cumprem diversas funções necessárias para promover o desenvolvimento embrionário. Por exemplo, ó, no embrião de peixe de anfíbios, o único anexo embrionário presente é o saco vitelínico, que armazena reservas nutritivas, tais como, né, o vitelo mesmo propriamente dito, que serve de alimento para as células embrionárias. Porém, o ovo de peixe de anfíbios é muito simples, tendo apenas esse único anexo embrionário. Só que, com o surgimento dos répteis, surgem novos anexos embrionários para permitir uma melhor adaptação ao meio terrestre. Como, por exemplo, ó, no caso dos répteis e das aves e até mesmo dos mamíferos que botam ovo, no caso o ornitorrinco e da equidna, que são os mamíferos ovíparos. Além do saco vitelínico, você tem o alantoide, que armazena as excretas. Você tem também o córion, né, que juntamente com o alantoide permite as trocas gasosas, ou seja, a entrada do oxigênio no ovo e a saída do CO2.
Você tem também, né, fazendo toda uma proteção mais externa, anexada à casca do ovo, que é uma estrutura que surge com os répteis, né, para garantir maior proteção e também proteção contra a desidratação, que é uma adaptação ao meio terrestre. O córion, ele além de facilitar essas trocas gasosas, também gera uma certa proteção ao embrião. A bolsa amniótica, que é o anexo embrionário mais próximo do embrião, que dá uma proteção mecânica, né, uma vez que contém o líquido amniótico no interior. E aí você percebe uma coisa, no nosso caso, né, mamíferos, seres humanos, a placenta ela vai desenvolver todas essas funções. A placenta faz a nutrição, permite as trocas gasosas, fazendo a respiração do embrião, permite a excreção, faz proteção, produção de anticorpos, no caso, né, produção de hormônios. E nos seres humanos, por exemplo, né, o saco vitelínico é pouco desenvolvido, o alantoide também, tendo um maior desenvolvimento a bolsa amniótica, que é aquela que estou sinalizando o momento do parto. Ok? Muito obrigado, queridos.